Aí, beleza, galera? Estão me ouvindo? Quem tá me ouvindo, põe um positivo aqui. Quem tá me ouvindo, coloca um oi. Ufa, maravilha, maravilha. Oh, bênção de Deus. Pessoal, vocês sabem que aqui na ESA a gente é muito ligado em inovação. Foi uma coisa muito ousada que a gente resolveu fazer essa live com menos de 24 horas aí de preparação, com menos de 24 horas também de existência da MP. Então a gente teve muita coragem e ousadia. Para quem enfim, nunca teve oportunidade de me ouvir falar, pessoal, eu quero trazer aqui uma lição muito legal que me impulsionou muito a fazer essa live hoje e que eu aprendi lá no Vale do Silício, e que eles falam que é o always beta, né? Que a gente sempre tem que fazer e procurando, né, melhorar. Então é uma grande responsabilidade estar aqui ao vivo, né, para os advogados paranaenses, mas a gente tem limitações. Cada colega aqui está filmando da sua própria casa, nós estamos respeitando o mandamento da nossa subseção de realmente ficar em casa, e aí por conta disso a gente tem algumas oscilações que são referentes à internet da casa de cada um dos professores, né? Então, com certeza a gente vai rezar muito para que o sinal não caia, não oscile, mas sem mais delongas aqui já vou chamar a professora Maíra. Eu estou recebendo muitos, mas muitos pedidos, pessoal, de colegas que querem compartilhar a tela, que querem participar aqui ao vivo com a gente, tá? Mas assim, não tem como, pessoal. Eu só realmente vou chamar aqui a professora Maíra para ela estar ao vivo com a gente. A professora Maíra vai ter a super missão agora, né, de finalizar esse conteúdo. Aí, professora Maíra, yes, Olá! yes, yes, a internet da professora Maíra também está funcionando. Maravilha, Super maravilha. bem! Muito Pessoal, legal, professor Marco, viu? o Parabéns, professor excelente. Marco quebrou tudo, quebrou tudo. E eu quero só, antes de passar a palavra para a professora Maíra, só fazer uma advertência aqui que eu acho que é muito importante para o pessoal, tá? Ó, a gente vai sim disponibilizar no nosso Stories esse vídeo. Fiquem muito tranquilos, tá, pessoal? Vocês vão poder, inclusive, encaminhar esse vídeo para as pessoas que vocês queiram, enfim, que assistam. E mais uma coisa, a gente já está reduzindo a termo aqui todas as perguntas que estão sendo feitas, tá? E vocês vão ganhar um bônus. Que bônus é esse? A professora Maíra e o professor Marco se dispuseram aqui a gravar vídeos respondendo essas perguntas, tá, pessoal? Então, fica tranquilo, a Aline tá mandando salvem a live, com certeza, fiquem tranquilos, vai estar salva. E, professora Maíra, a palavra é sua, manda abraço. Obrigada, Marília, querida, professora admirada, respeitada, e para quem não sabe, eu e a Marília estudamos juntas há 16 anos, mais ou menos, Marília, porque a gente estudou juntas na graduação na UFPR, fizemos o mestrado juntas na UFPR e o doutorado juntas na USP, cada uma nas suas respectivas áreas, mas a gente teve o prazer de se acompanhar ao longo da jornada acadêmica, e inclusive de compartilhar táxi, né, Marília, lá para ir para o aeroporto de Guarulhos, né, para Cumbica. Isso aí. É uma alegria. Então, é uma professora que eu admiro, respeito e adoro, além de tudo. Mas, sem mais delongas, já também mandei os meus parabéns aqui para o professor Marco, que sempre é muito cirúrgico, muito preciso nas suas análises e traz uma vasta carga de experiência para suas colocações. E a gente, então, como o professor Marco já antecipou, dividiu, né, os temas da medida provisória para conseguir, muito rapidamente, trazer para vocês aqui as questões principais. A gente sabe que essa medida provisória gerou um fuzuê, não é? E sem exageros, não é? Porque ela nasce no domingo à noite, né, surpreende a todos ali na segunda-feira ao raiar do dia, e com alguns pontos, né, que naturalmente diferem daquilo que consta na CLT,
justamente porque é uma medida provisória que visa aplacar necessidades de uma fase especial, de uma fase de calamidade pública, não é? Então, dá para dizer que é um estado excepcional, mas que ficam em questão, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, agora nós, advogados, falando para colegas, no momento de orientar os nossos clientes, porque algumas dessas medidas excepcionais estão tocando ali o limite da inconstitucionalidade, para não dizer que ultrapassaram o limite da inconstitucionalidade. Daí aqui eu estou me referindo principalmente a um ponto que todo mundo sabe, que é o ponto que já foi revogado por uma medida provisória posterior, que é a 928, que é o ponto da possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho para qualificação profissional. Esse ponto a gente sabe que foi revogado, ele já não faz mais parte, né, da nossa paleta de possibilidades em termos de medidas trabalhistas para essa fase de calamidade pública, mas eu acho que é importante rapidamente falar sobre ele para vocês, para explicar por que houve essa revogação tão rápida, né? Enfim, a criação de uma nova medida provisória que veio eliminar o artigo 18 da medida provisória 927. A qualificação profissional, como uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, já está prevista, meus caros, e vocês sabem disso, na própria CLT. A CLT tem lá o artigo 476A, que é um artigo que está entre os artigos da suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho, como vocês sabem, acontece quando o empregado não trabalha e o empregador não paga os seus salários, ou seja, as principais obrigações de empregado e empregador ficam suspensas, não é? Essa é a suspensão do contrato de trabalho, e a suspensão para curso de qualificação profissional já estava na CLT. A diferença entre a previsão seletista do 476A e a previsão que apareceu no já revogado artigo 18 da medida provisória 927 é que a medida provisória previa, né, a possibilidade de suspensão do contrato por 4 meses para curso de qualificação profissional não presencial. Obviamente, o não presencial era um requinte da medida provisória em razão da necessidade de resguardo em função do coronavírus, né? Então, por 4 meses, por acordo individual entre empregado e empregador, sem necessidade de previsão prévia em contrato de trabalho ou sem necessidade de apoio por negociação coletiva. Quanto a CLT prevê ainda que o curso de qualificação profissional, a suspensão por curso de qualificação profissional seria de 2 a 5 meses. Então, a gente tem aqui a diferença de prazo, a medida provisória previa 4 meses, e a diferença de formalidade, porque a medida provisória dispensa a necessidade de aprovação em negociação coletiva, o que é uma exigência da CLT. Mas a principal questão, o principal ponto de profundo questionamento da medida provisória que levou à revogação é que a medida provisória previa a possibilidade de suspensão do contrato por até 4 meses por acordo individual para curso de qualificação não profissional, não presencial, sem o pagamento de bolsa qualificação ao empregado. Ou seja, sem o pagamento de um benefício estatal que é pago por ocasião da qualificação profissional fora da medida provisória, ou seja, pelo 476A da CLT. Então, o 476A da CLT também prevê que o empregador pode ou não pagar uma ajuda complementar mensal ao empregado, assim como prevê a medida provisória, que os benefícios também podem voluntariamente ser oferecidos pelo empregador durante a suspensão. A grande diferença, na verdade, estava no fato de que, por ocasião da medida provisória, os empregados teriam seus contratos suspensos por 4 meses, sem subsídios estatais, sem o pagamento da Bolsa Qualificação, que é um valor equivalente, muito parecido com o valor do seguro-desemprego, é a mesma sistemática do seguro-desemprego. Então, quem falhou gravemente na proposta que se fez pelo artigo 18 da medida provisória foi o Estado, não é? Que lavou as mãos quanto ao pagamento de alguma verba que possibilitasse, obviamente,
ao trabalhador com o seu contrato suspenso que se sustentasse, né? Então, claro, foi revogada essa medida, ela era realmente insustentável, absolutamente absurda. Mas a grande diferença estava aí, e não na isenção, digamos assim, ao empregador do pagamento de salário, porque, de fato, pelo 476 da CLT, o empregador não pagaria salário mesmo, é o Estado que teria que pagar um benefício. Mas, enfim, morreu, agora a gente sabe por que foi revogado o artigo 18. Agora, o que é que está valendo? Não é? Voltando para os artigos que continuam vigendo na medida provisória 927. A gente tem disposições bem importantes sobre banco de horas. A gente sabe bem que a normativa de banco de horas foi bastante alterada pela reforma trabalhista, que alterou lá o artigo 59 da CLT, o 59B da CLT, que passou a prever quais seriam novas formalidades para a validade do banco de horas. Pela CLT, meus caros, o banco de horas, para ser válido, precisa de acordo individual escrito entre empregado e empregador para os bancos de horas limitados a 6 meses, e para bancos de horas de mais de 6 meses até 1 ano, que seria o limite máximo para o período de compensação do banco de horas, seria imprescindível a negociação coletiva. Isso é o que está na CLT. E no que inova a medida provisória 427? Bem, a medida provisória 427 vem dizer que é possível que a empresa tenha interrupção de suas atividades no período de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, e que esse período de interrupção das atividades pode vir a ser compensado futuramente no limite de 18 meses posteriores ao término do período de calamidade pública por banco de horas. Então, é um banco de horas que se protrai para o futuro, não é? E que teria uma limitação de até, portanto, 18 meses após o término do período de calamidade pública. Então, a gente tem uma grande diferença em relação à CLT quanto ao lapso temporal máximo para a compensação do tempo paralisado, do tempo de interrupção das atividades empresariais, agora, né, nessa fase de quarentenas e isolamentos. E, além disso, a medida provisória também prevê que esse banco de horas protraído no tempo, alongado para até 18 meses, após o fim do período de calamidade pública, pode ser entabulado por acordo individual formal entre empregado e empregador, ou seja, dispensa a necessidade de negociação coletiva. Estão me ouvindo, pessoal? Estou vendo que está atualizando ali. Voltamos? Alô, alô? Eu não estou ouvindo Marília. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alô, alô? Como estamos? Vamos lá, então. Eu não estou ouvindo a Marília, mas eu estou vendo vários positivos, então, beleza, vamos continuar. E ainda sobre o banco de horas, sem grandes inovações, a medida provisória prevê que esse período paralisado, que vai poder ser compensado nos 18 meses posteriores ao término do período de calamidade pública, podem ser compensados no limite máximo de 2 horas extras por dia, observado o limite total de 10 horas diárias, o que já é uma previsão do artigo 59 da CLT. E ainda diz que a forma de compensação, então, assim, as ocasiões para compensação desse período paralisado vão ser definidos a critério do empregador, independentemente de negociação coletiva com os empregados. Então, a grande diferença é isso, 18 meses lá para frente para compensar o período paralisado por acordo individual. Há também previsões referentes às exigências administrativas de saúde e segurança do trabalho. Esse é um dos pontos que foi também criticado, naturalmente, justamente porque em período de coronavírus, de calamidade pública, de necessidade de muito mais cuidado em termos de saúde e segurança, talvez não tenha sido tão adequado que a medida provisória tenha previsto flexibilização de regras atinentes à saúde e segurança do trabalho. Mas vamos entender o que propôs, o que determinou, não é, a medida provisória para a gente poder pensar o quanto isso está adequado ou não. Então, a medida provisória fala que ficam suspensas
as realizações de exames médicos admissionais e de rotina, fazendo exceção só para o exame demissional dos empregados. Mas, na verdade, pessoal, de fato, o que faz a medida provisória é diferir a realização dos exames médicos. Ela joga para o futuro os exames médicos admissionais e de rotina, porque ela diz que esses exames devem ser feitos, esses que não forem feitos agora, no período de calamidade pública, eles devem ser feitos até o limite de 60 dias após findo o período de calamidade pública. E quanto aos exames demissionais, que a medida provisória, a princípio, fala que não estão suspensos, ela cria uma pequena exceção dentro dessa exceção. Os exames demissionais têm que ser feitos, a não ser que o empregado tenha feito algum exame médico ocupacional nos 180 dias anteriores. Então, se eu tiver feito, por exemplo, um exame de rotina há um mês e tiver o meu contrato terminado agora, aí eu não preciso fazer o exame demissional. Então, assim, ficam suspensos, ficam diferidos para o prazo de até 60 dias após o fim do período de calamidade pública, os exames de saúde ocupacional, salvo os exames demissionais, a não ser que o empregado tenha feito algum exame de saúde nos últimos 180 dias. Então, assim, claro, se a gente for pensar que o exame médico demanda presença do empregado, o diferimento da realização desses exames faz sentido. O empregado não precisa comparecer à junta médica, não precisa comparecer à empresa quando for lá, ou a empresa em que ele trabalha, né, ou aquelas empresas clínicas médicas que fazem os exames, para fazer os exames de rotina. E aí a própria medida provisória diz que, se o médico do trabalho entender que a saúde do empregado está em risco por algum motivo, né, que pode não ter nenhuma relação com o coronavírus, aí sim o médico pode determinar a realização do exame de rotina. Então é isso, assim, claro, chama atenção, né, uma medida de abrandamento de regras administrativas de saúde e segurança do trabalho nessa fase de coronavírus, mas faz sentido que o empregado não precise comparecer, e se ele tiver para fazer os exames, para se preservar, não é? Mas se tiver algum indicativo de necessidade de realização do exame, o médico do trabalho pode determinar a realização. E além disso, a medida provisória também prevê o diferimento dos treinamentos de rotina relacionados à saúde e segurança do trabalho. Então, também não ficam eliminados nesse período, eles ficam diferidos. E podem ser realizados no período de 90 dias após o término do período de calamidade pública, a não ser que a empresa opte por fazer os treinamentos online. Então, muita atenção a isso, pessoal. Os treinamentos podem ser feitos de forma online durante o período de calamidade pública. Então, isso também é bem importante, que eles possam ser feitos de forma online, porque pode ser que tenha treinamentos que sejam muito necessários relacionados à prevenção em relação ao próprio coronavírus, para aquelas atividades, por exemplo, essenciais, que não vão poder ser paralisadas nem por ocasião de quarentena decretada pelo Estado. Além disso, as CIPAs, que possam ter os seus períodos de mandato terminados no curso da calamidade pública, podem ter os mandatos prorrogados até o fim do período de calamidade pública, as comissões internas de prevenção de acidente. Então, se tiver, por exemplo, eleição em andamento, elas também podem ser suspensas. Tudo isso a fim de evitar aglomerado de pessoas. Além disso, a medida provisória, tocando em frente, claro que tem mais detalhes, a gente quer falar de todos eles, mas o importante agora é pelo menos conseguir falar dos pontos principais, e depois eu e o professor Marcos vamos responder as perguntas de vocês, como a professora Marília antecipou. Mas outro ponto bastante relevante da medida provisória diz respeito, mais uma vez, ao diferimento. Veja quantos diferimentos, quantas postergações de obrigações vieram da medida provisória. Diz respeito ao diferimento do recolhimento do FGTS pelo empregador em relação a março, abril e maio, que são parcelas que vencem em abril, maio e junho. Não é? A medida provisória prevê que o empregador pode suspender os recolhimentos nesse período, declarar formalmente que fez essa opção pela suspensão, sob pena de perder isenções, perder benefícios, e fazer o pagamento desses três recolhimentos, dessas três competências, né, do FGTS, a partir de julho deste ano, em 6 parcelas,
é um abrandamento de obrigações vinculadas ao contrato ao empregador, não é? E o empregador que opte por fazer esse pagamento diferido a partir de julho e em parcelas, ele tem isenção de correção e de juros e de encargos previstos em lei. Agora, se não fizer a declaração formal até o dia 20 de junho, de que pretende se valer desse benefício de diferimento e parcelamento das parcelas do FGTS, o empregador perde o direito a essas isenções, como eu já lhes disse. Agora, se o contrato de trabalho do empregado termina antes que o empregador conclua o pagamento dessas parcelas, seja em uma vez, a partir de julho, ou em 6 vezes, fica suspenso, ou melhor, cai por terra, não é? A opção do empregador pelo diferimento, o empregador tem que pagar de imediato tudo aquilo que era devido e que tinha ficado em stand-by, em suspenso, a título de FGTS para este empregado. Vamos lá, o que mais temos aqui? Temos também, pessoal, um item final na medida provisória que traz uma série de pequenas questões, que são outras disposições em matéria trabalhista. Lá no fim da medida provisória. Ali tem coisas sobre jornada de trabalho da área da saúde, ali tem coisas sobre processos administrativos trabalhistas, sobre nexo causal do Covid-19 com o trabalho, vigência de ACT e CCT, atuação dos auditores fiscais do trabalho, aplicabilidade da medida provisória. Vários pontos que são importantes, mas que eles acabaram entrando num balaio só ali no final. Em linhas gerais, a gente tem o seguinte: a medida provisória autoriza que nos estabelecimentos de saúde, mesmo para atividades insalubres e para empregados que já estejam no regime 12/36, esse que foi regulamentado em âmbito legal pela reforma trabalhista, para esses empregados em estabelecimentos de saúde é possível a prorrogação de jornada, nas hipóteses do artigo 61. O artigo 61 da CLT é aquele que fala das prorrogações por necessidade imperiosa. Naturalmente, e infelizmente, né, aquilo que se mostra no futuro em relação ao coronavírus seria, né, fundamento para a formação de necessidade imperiosa. De todo modo, prorrogar a jornada de trabalho dos empregados de estabelecimentos de saúde que já estão em atividades insalubres ou em regimes 12/36, significa expô-los ainda mais aos riscos inerentes à atuação desses profissionais nesse contexto de pandemia por coronavírus. Então, outros países têm limitado a jornada dos profissionais de saúde para que eles fiquem menos expostos às contaminações que são altíssimas nesse meio. Então, esse é um ponto de bastante crítica. A medida provisória 927 disse que por conta desse item, também por conta desse item, ela iria na contramão daquilo que países que também estão sendo avassalados pelo coronavírus têm feito. Então, aqui uma possibilidade de extensão da jornada bastante ampla em estabelecimentos de saúde. E também é possível a fixação de escalas suplementares para esses profissionais. Então, pode ser que eu estenda um pouquinho a minha jornada normal, essas são as horas extras, ou pode ser que eu termine a minha escala normal e naquele período que seria o período de descanso, eu passe a ter escalas suplementares de trabalho para esses profissionais de estabelecimentos de saúde, bastante cansativo, portanto. E essas escalas suplementares, elas podem ser pagas depois de fim do período de calamidade pública, isso é uma coisa bem inovadora também, né? Então agora não se paga as horas extras, paga-se depois, elas podem ser pagas depois, ou elas podem ser compensadas depois também num regime de banco de horas, igual ao regime do banco de horas já previsto pela medida provisória de até 18 meses após o término do período de calamidade pública. Os processos administrativos, por sua vez, relacionados a débitos de FGTS ou autuações fiscais do trabalho, também ficam suspensos. Há uma suspensão de 180 dias nos prazos para defesas administrativas e para recursos administrativos em procedimentos administrativos de natureza trabalhista. Além disso, falei para vocês do nexo causal entre o Covid-19 e as relações de trabalho. A medida provisória diz que, trocando em miúdos, a responsabilidade civil do empregador pelo adoecimento do empregado pelo Covid-19 é subjetiva e não objetiva. Não se presume nexo causal
entre o adoecimento pelo Covid-19 e as relações de trabalho, e o vínculo empregatício desse trabalhador. Ou seja, só vai haver responsabilização do empregador caso fique provado que ele teve culpa no adoecimento do empregado. É uma prova dificílima de se constituir, porque o empregado pode ser contaminado em qualquer lugar, né, fora ou dentro do trabalho, mas há sim um caminho probatório bastante importante que eu recomendo aos meus colegas advogados que observem, que é se o empregador observou as medidas de cautela, tanto aquelas decretadas pelo Estado, quanto aquelas medidas de cautela de saúde e segurança do trabalho que têm que ser observadas. Então, se ofereceu EPIs, se observou isolamento de empregado que teve determinação de isolamento, se teve cautela na gestão das relações de trabalho nesse período tão drástico de pandemia de coronavírus. Se o empregador tiver sido negligente, é muito possível a configuração da responsabilidade civil, sim, pelo adoecimento do empregado pelo coronavírus. Todo mundo, na medida provisória, diz que essa responsabilidade não é objetiva, ela precisa de prova por parte do empregado. As convenções coletivas e acordos coletivos que estão vigendo e que possam já estar vencidas agora ou que possam vir a vencer no período de calamidade pública podem ter os seus prazos de duração prorrogados até o final desse estado de calamidade pública, mais uma vez, para evitar conglomerados, para evitar assembleias, para evitar reunião de empregados e empregadores para novas tratativas, certo? A atuação dos auditores fiscais também foi um ponto bastante criticado, e me parece que com muita razão, por força da medida provisória, passa a ser meramente orientadora, essa é a expressão usada pela medida provisória. Os auditores fiscais do trabalho, portanto, podem e devem simplesmente orientar as empresas caso constatem irregularidades nesse período de calamidade pública. E aí a medida provisória traz só algumas exceções, ela fala que essa atuação meramente orientadora e não punitiva, ou no sentido de poder instaurar apurações administrativas e penalidades administrativas, não se aplica, então, para falta de registro do empregado, para grave risco iminente, que é algo que pode acontecer se o empregador estiver expondo os empregados a risco efetivo de contaminação pelo coronavírus, acidente fatal, trabalho em condições análogas a de escravo e trabalho infantil. E, por fim, terminando esse item de disposições, outras disposições em matéria trabalhista, tem lá uma previsão objetiva de que essa medida provisória se aplica aos empregados seletistas, aos empregados temporários, a menção ali é a Lei 6.019, e aos empregados domésticos. E que, para os empregados que estejam em regime de teletrabalho, sobre o que falou muito bem o professor Marco Aurélio, não se aplica a normativa do teleatendimento e do telemarketing. Por exemplo, a limitação da jornada a 6 horas. Então, não tem nada a ver com teleatendimento e telemarketing. O que temos é teletrabalho do artigo 75A da CLT, que é outra coisa. E aí, enfim, só para fechar isso, para terminar, eu sei que é difícil, acho que até passei do tempo aqui, Marília, me desculpe, é muita coisa, né? Mas só para terminar, duas questões importantes, falando de apanhado geral da medida provisória 927. E já aqui me segurando para não falar mais coisa, porque tinha muito mais coisa para falar, mas enfim. Uma coisa, primeira dessas duas coisas, no final, a medida provisória convalida todos os atos que tenham sido já realizados nos 30 dias anteriores à entrada em vigor da medida provisória, que sejam compatíveis com a medida provisória. Havia muita dúvida nessas últimas semanas sobre o que os empregadores poderiam fazer nesse estado tenebroso em que estamos em relação ao coronavírus. Então, posso antecipar férias? Posso dar férias coletivas sem comunicar ao sindicato? Posso dar, sei lá, licença remunerada? Posso compensar banco de horas? Posso mandar para teletrabalho sem fazer aditivo formal do contrato? Tudo isso que foi feito, que está de acordo com o que a gente acabou de falar aqui, da medida provisória 927, fica convalidado, embora tenha sido feito antes da entrada em vigor da medida provisória. Isso é uma coisa. Segunda coisa, e aqui é para terminar, para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha e para que todo mundo durma com esse barulho e que possa aí em comentários futuros fazer as suas observações.
A medida provisória, lá no comecinho, no capítulo introdutório, diz que ela se aplica, o professor Marco falou muito bem disso, nesse momento específico de estado de calamidade pública, em decorrência do coronavírus, que faz configurar a hipótese de aplicabilidade do artigo 501 da CLT. Eu estou sem o texto dela aqui, eu queria até ler para vocês exatamente a redação, eu estou só com as minhas anotações. Aqui, achei. É importante isso, só para terminar, tá, gente? Olha lá. É o parágrafo único do artigo 1º. Todo mundo comigo aqui, prestando atenção. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, e para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do artigo 501 da CLT. Então, esse estado de calamidade pública para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior nos termos do 501 da CLT. Gente, o 501 da CLT é seguido pelo 502, que é um desdobramento do 501, que é assim, se a condição de força maior gerar o encerramento da atividade patronal ou o fechamento do estabelecimento, é possível que os contratos de trabalho sejam terminados em razão disso. E terminados se fossem na modalidade de dispensa sem justa causa, se isso ocorrer por força maior, as verbas rescisórias, as indenizações rescisórias são cortadas pela metade. Então, a minha questão é, vocês acham que o 502 da CLT se aplica nesse momento de calamidade pública? É um artigo que facilita a terminação do contrato de trabalho e que barateia a terminação do contrato de trabalho em decorrência de força maior quando ela gerar o encerramento da atividade patronal ou o fechamento do estabelecimento. Isso está de acordo com a normativa constitucional de proteção ao emprego, em nome do Estado Democrático de Direito e do garantimento de cidadania a todo brasileiro? Não seria um momento de preservação do emprego? Não há nenhuma previsão de estabilidade, claro, na medida provisória, não é? Pelo contrário, há, talvez, o risco de aplicação do 502. Então, eu deixo no ar isso. Vocês acham que o 502 se aplicará nesse momento ou não? Sim ou não? Por quê? E assim a gente continua com as nossas discussões. Marília, é só tudo isso. Vamos ter que continuar falando disso aí em comentários e nesse vídeo que a gente vai gravar. Pessoal, eu vi muitos amigos aqui, eu agradeço pelas presenças, eu estou vendo que tem um monte de pergunta, todas elas vão ser respondidas nesse vídeo que a gente vai gravar para vocês. Certo? Vamos com tudo, com fé, com coragem. Fiquemos em casa, por favor. E tudo vai passar. Um beijo, pessoal.